Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop, trazendo aí conteúdo de Resident Evil pra vocês. A gente sabe que se aproxima aí o lançamento de um novo filme de animação que é Resident Evil Death Island. E pensando nisso, a gente decidiu fazer aí uma ordem cronológica para ajudar vocês que são fãs e que não se lembram ou que estão conhecendo a franquia agora a entender ali a ordem dos eventos nos filmes de animação da franquia Resident Evil. A gente vai citar aqui também alguns jogos para ajudar vocês a ter um entendimento mais claro e a gente vai bater aí um papo sobre esses filmes. Então, vamos nessa! Lembrando que esse vídeo a gente vai fazer uma ordem cronológica dos eventos, né, e em que período cada filme se passa. Não vou dar spoilers de cada filme porque eu sei que você que está assistindo talvez não tenha assistido a todos os filmes ou está conhecendo a franquia agora. E pensando nisso, esse vídeo vai ser assim bem objetivo, né? Não vou entrar muito em detalhes da história de cada filme e do que acontece. É mais para situar vocês e depois a gente pode fazer um vídeo falando da ordem cronológica e explicando, né, com as minhas impressões, o que eu achei de cada filme e de algumas decisões ali que a Capcom foi tomando ao longo do caminho. A gente pode fazer também esse vídeo com spoilers mais pra frente. Mas esse aqui não vai ter spoilers. E antes da gente começar, quero pedir para vocês, se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ajuda a gente a bater a marca dos 3.000 inscritos. Deixa like no vídeo, que isso é muito importante para o nosso engajamento, para que o vídeo se espalhe na plataforma do YouTube. O like é muito importante. E ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber aviso do YouTube sempre que tiver conteúdo novo no canal. O YouTube não entrega os vídeos se não ativar o sininho, então ativa, tá certo? Então vamos começar aí falando do primeiro filme de animação da franquia, que é o nosso Resident Evil Degeneração. Shoot them in the head. Why don't you tell us what their demands are already? Try not to get killed. Okay, ditto. Esse foi o primeiro filme de animação da franquia Resident Evil, pessoal, e ele se passa no ano de 2005, um ano após os eventos do jogo Resident Evil 4, depois que o Leon consegue resgatar a filha do presidente, a Ashley Grant, né? A gente tem aí uma passagem de um ano quando acontece os eventos de Resident Evil Degeneration, né? Na trama desse filme, acompanhamos aí um novo surto de T-vírus. Depois de 7 anos após os eventos em Raccoon City, a gente vai ver a chegada de um passageiro que chega aos Estados Unidos com os mesmos sintomas. E ao chegar no aeroporto, o local é tomado por zumbis. E aí começam a surgir dúvidas sobre a erradicação do T-vírus e o governo manda seus melhores agentes investigarem. Eis que aí temos o reencontro dos nossos queridos, né, Leon S. Kennedy e Claire Redfield, sobreviventes de Resident Evil 2. E esse filme, né, ele foi muito, mas muito importante, né, porque foi o primeiro filme de animação da franquia e que reuniu aí, foi o reencontro da Claire e do Leon. A gente não sabe ao certo, né, quanto tempo eles ficaram ali sem se ver, antes dos eventos, né, do filme de animação, né? Então, assim, Degeneration, né, como é o título original em inglês, Resident Evil Degeneration foi, né, o primeiro filme de animação que abriu aí o caminho para uma série de produções, né, em animação, em computação gráfica, e ele é, assim, a sua porta de entrada para essa parte da franquia, né? Porque as animações, elas são canônicas para o universo do jogo. Então, repetindo, né? Resident Evil 4 aconteceu no ano de 2004 e Resident Evil Degeneration, né, ou Degeneração, ele se passa no ano de 2005. O que nos leva para a próxima animação, né, lembrando que é na ordem cronológica dos eventos, e aí que entra Resident Evil Infinite Darkness, mais conhecido aqui no Brasil como Resident Evil no Escuro Absoluto. You know where the root of terror comes from? It starts with fear.
Aqui, né, vale uma observação em relação a Resident Evil Infinite Darkness, porque na verdade ele foi vendido como uma série de animação e não como um filme, né? Ele foi lançado diretamente no catálogo da Netflix. E a verdade seja dita, né, pessoal? Não é uma série. É um filme de animação em computação gráfica disfarçado de série, né? Porque são só 4 episódios, cada um ali tem em torno de 20 minutos. E a verdade é que a Capcom decidiu dividir o filme em pedaços, né, em 4 episódios e vender como uma série, né, já que essa cultura de série, né, tá em alta, né? Então, assim, eles acharam que seria interessante, né, tentar vender esse filme como uma série. E ele é a próxima animação, né, depois do Degeneração, porque ele se passa no ano de 2006. Então a gente tem aí Resident Evil 4, 2004, Degeneração em 2005 e Infinite Darkness em 2006, e marcando aí mais uma vez o encontro da Claire e do Leon, que são envolvidos numa conspiração sombria, paralelamente, enquanto eles lidam ali com um ataque na Casa Branca. Essa animação ela é marcada exatamente por muito clima de conspiração a todo momento. Ele é um capítulo da franquia que pega um lado bem investigativo, assim até como o Degeneração também tinha essa vibe. O Infinite Darkness também vai por esse caminho, e a gente tem ali Leon e a Claire, cada um deles conduzindo a sua investigação, e tudo isso, né, vai acabar levando eles a uma grande revelação. O que nos leva para a próxima animação, sendo ela Resident Evil Damnation, aqui conhecido no Brasil como Resident Evil Condenação. 3, 2, 1... Great. Na trama desse filme, a gente vai acompanhar o nosso agente Leon S. Kennedy, que é enviado a uma república eslava para investigar rumores sobre o uso de armas biológicas numa guerra civil. Após a chegada do nosso agente, ele é ordenado a se retirar do país, mas decide ficar para descobrir a verdade. O coitado estava ali para tirar, ele ia tirar férias, tiraram o cara das férias e mandaram ele para essa missão. Aí o cara chega no lugar, mandam ele voltar, enfim, o coitado não tem um minuto de paz. Esse filme de animação, ele se passa, né, ele tem um salto temporal, né, em comparação com as outras 2 animações. Condenação se passa em 2011, e é importante também destacar aqui que enquanto temos o Leon tendo essa aventura nessa república eslava e tendo ali que lidar com armas biológicas, com Lickers, com Tyrant, a gente precisa aqui destacar que o ano em que a história se passa, que é 2011, é o mesmo ano em que se passa o jogo Resident Evil Revelations 2, que é protagonizado pela Claire Redfield, que, né, naquele jogo, né, ela acaba tendo que confrontar a nossa Alex Wesker, né, uma grande vilã aí da franquia, que eu não vou entrar em detalhes nessa história do jogo, mas é curioso notar, né, que enquanto o Leon tá em um lado do mundo ali enfrentando, né, várias ameaças, a Claire também está em outro lugar, também enfrentando ali várias dificuldades. Enfim, dessa vez a gente tem ali cada um em um lado do mundo, né, tendo a sua própria jornada. Particularmente esse filme, sem dar spoilers, ele, de todas as animações, é a animação que menos se conecta, né? O Resident Evil Condenação, ele é uma história muito isolada do Leon, que tem ali a participação da Ada Wong. Alguns fãs, né, especulam que aquela não seria a Ada Wong de verdade, que poderia ser a Carla Radames, personagem do jogo Resident Evil 6, mas isso nunca ficou comprovado, né? Então, para todos os efeitos, é a Ada Wong que faz ali a sua participação nesse filme, que tem o nosso Leon S. Kennedy como protagonista, o que nos leva para a próxima animação, essa sendo Resident Evil Vendetta, mais conhecido aqui no Brasil como Resident Evil A Vingança. Our time starts now.
É importante destacar que esse filme, né, ele se passa no ano de 2014, né, a história dele, e Resident Evil 6, o jogo Resident Evil 6 se passa em 2012. Aqui Resident Evil Vingança tem também aí um salto temporal, vai para 2014. Diferente das outras animações que tinham o Leon como foco na maioria das vezes, aqui temos, né, um filme de animação que sai um pouco, né, desse foco no nosso agente americano para trazer outros personagens do jogo que são muito queridos. Entre eles temos Chris Redfield e Rebecca Chambers, né, dividindo ali o palco junto com o Leon. E na trama, né, desse filme de animação a gente vai acompanhar um bioterrorista chamado Glenn Arias, que quer a todo custo realizar uma grande vingança por um trauma que ele sofreu no seu passado. E ele acaba, né, meio que usando, né, de um novo vírus, né, para causar terror no mundo, e cabe aos nossos heróis Leon S. Kennedy, Chris Redfield e Rebecca Chambers se unirem para enfrentar essa nova ameaça. Esse filme, gente, ele tem muita, mas muita cena de ação. Não que os outros não tivessem, mas esse aqui, né, o Resident Evil A Vingança, vai longe. Eu fiquei muito feliz que ele é um filme que reúne 3 personagens, né, não é só focado no Leon. Dessa vez não tem a Claire Redfield, e também não aparece a Ada Wong no Resident Evil A Vingança, mas a gente tem aí 3 personagens muito queridos interagindo, né? Então é um filme que causou aí uma certa emoção, né, para os fãs, né? E faz todo sentido, né? Demorou muito, né, para aparecer o Chris Redfield numa animação, mas finalmente isso aconteceu e foi bom demais. Time to light you up. Let's do it, all of us. Biohazard, Death Island. O que nos leva para o próximo filme de animação da franquia, que é o Resident Evil Death Island. Esse filme, né, a gente ainda não tem uma data exata, né, em que momento da história da franquia ele se passa. E aí cabe algumas observações, né? O Resident Evil Death Island, né, no site da Capcom, no site japonês, eles colocaram que o ano em que o filme se passava era 2015 e depois tiraram a informação. Então a gente vai trabalhar com a ideia de que, de fato, esse filme vai se passar no ano de 2015, né? Inclusive, na trama, né, desse filme, a gente vai ter a reunião de todos os nossos principais protagonistas de Resident Evil, o que vai ser uma coisa inédita, ainda não tinha acontecido no universo do jogo, essa reunião dos personagens, né? Isso não tinha acontecido nem nos jogos e nem nos filmes de animação, e vai acontecer agora com esse filme, né? No enredo, né, dessa nova produção, a gente vai ter, né, o nosso herói, o Leon, que é um agente que trabalha diretamente para o presidente dos Estados Unidos, e ele está perseguindo, né, um grupo armado que sequestrou um cientista chamado Dr. Anthony Taylor, um indivíduo que possui informações confidenciais. No entanto, sua busca é interrompida por uma mulher misteriosa e os criminosos conseguem escapar. Enquanto isso, Chris, Jill e a consultora Rebecca Chambers, da organização BSAA, estão investigando o surto de zumbis que tem uma origem desconhecida e que acabou acontecendo em São Francisco. Com a ajuda de uma organização chamada Terra Save, onde a nossa querida Claire Redfield trabalha, eles descobrem que todas as vítimas do vírus visitaram um local específico, a antiga prisão de Alcatraz. Para investigar a ilha, Chris e sua equipe embarcam em uma balsa rumo à prisão e seus segredos. Eles não sabem, né, que essa ilha pode se tornar a Ilha da Morte, né? Assim, gente, essa reunião é uma coisa que os fãs pediam há muito tempo. E, assim, se de fato se passa em 2015, ele se passa, então, um ano depois de Resident Evil A Vingança. E acho até que faz sentido, porque uma personagem que é do filme Resident Evil A Vingança, que é a Maria Gomes, ela sobreviveu aos eventos daquele filme, né? E ela apareceu já nos trailers do Resident Evil Death Island.
Então tudo leva a crer que esse filme se passa, ele é uma sequência direta do Resident Evil Vendetta, A Vingança, e aparentemente se passa aí em 2015, então vai ter um salto temporal de 1 ano. E assim, é importante destacar que essa reunião com os heróis, ela é uma reunião que vai trazer os personagens muito mais maduros e que já passaram por muita coisa. Então a gente já tem um Leon que passou pelos eventos do Resident Evil 4, passou pelos eventos do Resident Evil 6, o Chris Redfield já passou pelos eventos do Resident Evil 5 e do 6, a Jill Valentine, que marca seu retorno aqui nesse filme, fazendo a sua estreia, vai ser a primeira animação com a presença dela, ela também tem aí a sua passagem por esse filme depois de todos os eventos traumáticos que ela passou no Resident Evil 5 ou no Resident Evil Revelations 1. A gente também tem uma Claire Redfield que já passou por todos os eventos, né, Degeneração, passou pelos eventos da ilha no Revelations 2, passou por Infinite Darkness, passou possivelmente pela história do Reveille Island, que é o mangá que se passa depois do Revelations 2. Então, assim, esse filme, o Death Island, ele se passa depois de todos esses eventos, né? Tudo leva a crer que é isso. Então a gente vai ter os personagens muito mais maduros e que já passaram por muita coisa. Dylan! Suckers. You're nothing more than pawns. That can't be good. Então, como vocês puderam ver, gente, eu tentei evitar os spoilers, né? Essa é a ordem que vocês têm que assistir. Resident Evil Degeneração, Resident Evil Infinite Darkness, que é o No Escuro Absoluto. Depois você pode pular pro Condenação, Resident Evil Condenação. Depois Resident Evil A Vingança. E aí entra o nosso Resident Evil Death Island, que ainda não tem um título em português aqui, não tem um título oficial no Brasil. Então essa é a ordem cronológica dos eventos das animações. Espero ter ajudado vocês. Eu quero trazer outro vídeo aqui pro canal falando mais abertamente do que eu achei de cada filme. Mas isso aí é mais para ajudar você que ou não lembra da ordem, ou não assistiu a todos os filmes, ou está conhecendo a franquia agora e vai começar a assistir esses filmes. Espero ter ajudado vocês. E assim que chegar, né, o Death Island, eu vou trazer crítica aqui pro canal, a gente vai fazer uma cobertura completa desse filme, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, taca like no vídeo, que isso é muito importante. Compartilha com os amigos, com quem é fã de Resident Evil, se inscreva no canal e até a próxima!